eu sinto, sabe, uma rema mesmo, sabe? Uma coisa mais, uma coisa íntima mesmo, que, sabe, dá uma luz. Eu quando leio, às vezes eu leio tudo e não dá nada, não acontece nada. Mas às vezes eu leio uma frase e dá um sentido que eu acho que é propósito de Deus. Então aí eu trago a palavra, tá bom? E eu senti isso ontem. E aí a Teresa falou, olha, eu tenho que levar a palavra, mas eu talvez a pastora vai levar. Eu falei, não, então deixa que eu levo. Então vamos lá. 1 Samuel 17, do 4 ao 7. Vou ler ali porque eu acho que é melhor. 17, do 4 ao 7. Sim. Vamos lá. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha de altura 2,90 metros. Então eu quero que vocês imaginem esse homem. Para quem não tem muita noção, a gente tem aqui, né, Rosana, acho que uns 2,20, né? Nós temos aqui. Eu acho que talvez não tenha tudo isso, mas se uma porta tem 2,10, vai ter uns 2,5, tem razão. O homem tem 2,90 metros. Então você imagina o tamanho do homem. Eu quero que vocês tentem perceber as características, sabe? A fisionomia dele, a aparência dele, a estatura. Eu quero que vocês imaginem esse homem. Então tá bom, ele tinha 2,90 metros, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas e era do peso de 60 quilos, tá ali como cintos, tal, mas era 60 quilos, mais ou menos, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés. Na canela, a caneleira dele era de bronze também, ele tinha proteção. Trazia também um machado nas costas. E a lança dele era como aquela lança de tecelã. Aquilo lá mede em média 2 metros, 2,5 metros e é firme. A ponta da lança dele pesava 7,2 kg. A ponta da lança. Então tá a lança lá, gigante. A ponta aqui pesava 7,2 kg. Então, se isso está marcado lá e com exatidão, é porque é importante a gente saber. Gente, imagina, a couraça dele pesava 60 quilos. Esse homem tinha 2,90 metros, tinha um machado nas costas, um dardo, tinha o escudo, imagina o tamanho, tinha uma lança de pelo menos 2,5 metros, com a ponta pesando 7 quilos. A lança devia pesar o quê? Pesava pelo menos uns 20, 30 quilos. Então, era uma assombração, gente. Maior que muitos problemas. E Davi era um homem formoso, de boa aparência e baixinho. Vamos lá. Então tá bom, vocês estão imaginando um homem com 2,90 metros, toda aquela armadura, com capacete, homem de guerra. Aí agora vamos lá, no 17, do 38 ao 40. Capítulo 17, versículo 38 a 40. Nós vamos falar um pouquinho, gente, das decisões que a gente toma na vida, sabe? E a gente vai falar de uma decisão que mudou muita coisa, sabe? Mudou a vida, a história da pessoa e do povo. Vamos lá, filha? Deixa eu ir. E Saul, bom, eu vou dar uma explicada rápida aí. Golias era um filisteu. Então, o que aconteceu? O povo filisteu veio e acampou no monte. O povo de Israel acampou no outro monte. O que eles faziam? No vale é que acontecia a batalha. Existia não era uma tradição, existia um costume que é o seguinte, vindo dos romanos, para evitar a morte de muitos homens, porque numa guerra morria dos dois lados, mesmo o vencedor, morreu muita gente, e é uma coisa que não dá para reparar. Então existia um costume que veio já dos romanos,
e os filisteus tinham afinidade com os romanos, o costume era o seguinte: um povo que ia guerrear com outro escolhia um guerreiro, e o outro povo escolhia outro guerreiro. E em vez de guerrear todos os povos para ver muita morte, guerreavam só os dois. E o que ganhasse, o outro povo seria escravo. Isso era um jeito de evitar a morte, entendeu? Então veio lá do povo filisteu esse Golias, com esse tamanho todo, gigante. Ele insultava todo dia. Isso foi por quase 40, 45 dias. Todo dia ele falava: oh, tem homem aí? Vocês não são do povo judeu? Eu estou aqui, eu sou filisteu. Então a gente pode guerrear. Mas o povo hebraico, inclusive é povo baixo, a estatura não é muito alta, temia aquele homem. Ficaram com medo. Falaram: não, nós não vamos lá. Um dia, o pai de Davi falou: ó, porque Davi não era do exército, falou: ó, leva esses pães aqui e uns queijos e traz notícia dos seus irmãos. Davi era o irmão caçula de 8 irmãos. Os 3 mais velhos eram do exército. Então o pai falou: ó, Jessé falou: ó, vai lá, leva os pães e me traz notícia desse povo, vê o que está acontecendo com seus irmãos. Davi levou os pães e escutou os soldados falando: ó, quem enfrentar esse filisteu e quem conseguir matar esse filisteu vai ter a filha de Saul como esposa e os pais não vão pagar mais imposto. Davi ficou olhando aquilo, falou: poxa, engraçado. Em nenhum momento fala que Davi temeu aquele homem. Ele olhou, ao contrário, ele nem se preocupou com o cara. Ele falou: mas quem sou eu para receber a mão da filha do rei? Eu não sou ninguém. Ele não se preocupou com o homem. Todos nós, igual todo mundo, ia se preocupar com o problema. Davi já começou diferente aí. Ele nem se preocupou com o problema. Ele queria saber. Ele falou: será que eu mereço? Então ele já tinha a vitória como certa. Olha como é interessante. Bom, daí ele falou assim para Saul. Saul escutou ele falou: pô, mas ninguém tem que esquentar a cabeça com isso aí, em outras palavras, né? Ele falou: não tem que ficar atormentado, porque eu vou lá e mato esse cara. Em outras palavras, lógico. Saul escutou isso e falou: quem é esse camarada aí que está falando que matou outro? Deixa eu conhecê-lo. Aí veio Davi, estatura baixa, boa aparência. Ele era ruivo, era meio angelical, imagino eu. A Bíblia não fala isso, só fala que ele era de boa aparência, era ruivo e era de baixa estatura. Imagino que ele era meio angelical, sabe? Você imagina agora, vamos ver. O problema é que é o homem lá com 2,90 m, quase 3 metros. Guerreiro nato, nasceu para guerra. E Davi, 1 metro e pouquinho. Aí Saul olhou para ele e falou assim: filho, vai para casa, filho. Você não é de guerra. Está vendo a sua cara, você não é de guerra. Vai para sua casa, porque o homem lá é de guerra. Desde a juventude. Olha para ele lá, o tamanho do homem. Ele falou: ó, o senhor não fica atormentado, porque enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, que as ovelhas nem dele eram, uma vez eu escutei isso aqui numa pregação, acho que a pastora falou, as ovelhas nem dele eram. Ele falou: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, via um leão, pegava uma ovelha, eu dava com um cajado nele, e quando ele vinha em cima de mim, eu matava. E via um urso, eu também não deixava levar a ovelha do meu pai, eu matava. Do jeito que Deus me livrou, Deus vai me livrar desse incircunciso. Aí vem rema ou rima? Rema. Vem a rema da história. Saul olhou para ele e falou: então tá bom, então você vai. Valente você, então vai. Pegou a própria roupa de guerra e botou nele. Imagino que era armadura pesada. E Saul era alto. Saul era bem alto. Quando ele foi ungido, salvo engano, falou que era o mais alto. E era bonito também. Era boa aparência. Aí Saul botou aquele monte de roupa nele e a espada, e ele não conseguia nem andar. Ele não conseguia andar. Com aquela roupa, com aquela espada, ele não conseguiu andar. Bom, aí eu fiquei perguntando para Deus, falei: mas por que está aqui falando que isso não é assim? Na razão, pela razão do homem, vai guerrear um homem contra o homem. Um homem está com armadura, está bem armado, vamos armar o outro, vamos botar também uma vestimenta própria. Na razão do homem, vamos colocar as armas
do homem. Davi colocou a arma do homem, a armadura, as armas, ele não conseguiu andar. E o que eu fico pensando é o seguinte: não é assim que a gente faz também? A gente está com Golias, é um problema. Golias era um problema, e um problema de 2,90 m, que era a vida dele. E a gente normalmente preza mais a vida do que tudo, né? E a gente às vezes tem um problema, e a gente usa as nossas armas, a nossa armadura, as nossas ferramentas. Nós usamos o que nós aprendemos, o que o mundo nos deu, o que a nossa história nos deu. Mas o mundo jaz no maligno. Teve uma hora que Davi falou: eu não consigo andar com isso aqui. Ele se despiu, ele tirou aquilo. Quando ele tirou, ele se despiu das armaduras do homem, ele se despiu da razão, da lógica humana. O Senhor trabalha contra a lógica humana, sabe? A nossa lógica é pequena perto de Deus, por isso que Ele trabalha contra, sabe? Então a gente não entende os projetos de Deus, nem os planos de Deus. Mas quando Ele pegou e tirou a roupa, tirou aquela roupa, Ele deu espaço para Deus agir. Gente, minha palavra hoje não é muito grande nem comprida. Minha palavra é essa verdade. Essa verdade que nos liberta. Quando a gente tira tudo que é do homem, quando a gente dá espaço para o Senhor, Deus é gentil, Deus é cavalheiro. Deus não entra, eu sempre falo isso, Ele não entra metendo o pé na porta. Ele, por amor à própria palavra, Ele falou: dê o livre-arbítrio. Vocês vão como vocês quiserem. Então a gente tem que tomar uma decisão na vida. E às vezes, não é porque a gente está sentado e já levantou a mão que tomou uma decisão. Às vezes a gente não teve encontro. É verdade. Tem homens de Deus na Bíblia. Jó era um homem temente a Deus, era um homem que fazia o bem, pedia perdão pelos pecados dos filhos. Mas quando velho, ele falou: não te conhecia não, te conhecia de ouvir falar, eu agora estou te conhecendo. E a gente tem que ter essa sabedoria. Cada dia a gente tem que ver o que nos desperta. Porque esse homem, Davi, ele teve talvez algumas horas, alguns minutos para decidir: eu vou como o povo quer, porque Saul era o rei, ele era uma liderança. Eu vou como esse homem está mandando, porque poxa, ele tem uma influência. E a gente não é assim? Vem uma pessoa que tem uma influência na nossa vida, ou financeira, ou uma influência moral, ou você, sabe, idolatra aquela pessoa, e a pessoa fala: não, você tem que ir assim. Conselho dos ímpios. A última pregação falou a respeito disso, sabe? O conselho que não vem de Deus. Então Saul, naquele momento, ele não estava, porque se ele tivesse revestido, ele mesmo ia lá contra o homem. Ele não estava, ele estava com medo. E ele era um homem valente, mas ele também estava com medo. Senão ele teria ido. 45 dias deu dia de sobra para ele pegar e falar: quer saber, eu vou lá. Ele não estava. Então, gente, quando Davi se despiu, ele tomou uma decisão: eu não vou com isso, isso aqui está pesado. Quando ele se despiu, ele deu margem para Deus agir, ele deu autorização para Deus agir, ele deu legitimidade, porque ele falou assim: não, eu não vou com os homens, eu não vou com as armaduras de homem, não vou com arma de homem, eu vou em nome do Deus dos exércitos. Ele tirou a armadura. Quando ele tirou a armadura, gente, ele foi lá e pegou 3 pedras. Eu acredito, de fato, eu acredito que aquilo já era estratégia de Deus. Deus se apoderou da situação, porque o Davi deu legitimidade para Deus. Se Davi tivesse ido lá com aquela roupa, ou se Davi tivesse corrido, ou se Davi tivesse usado uma estratégia própria, provavelmente ele seria mais um personagem da Bíblia, mas ele não ia ser segundo o coração de Deus, porque Saul também teve oportunidade. Deus mandou ungir Saul. Saul teve oportunidade de ser o homem que escreveu uma história bonita, mas quem escreveu foi Davi. Davi tomou a decisão, Davi mudou a história, Davi mudou a história dele e mudou a história do povo. Eu acredito que Davi mudou a história até a nossa, porque esse homem foi muito importante. Se ele não tivesse feito, provavelmente Deus levantaria outro homem. Deus tinha isso como propósito, e nenhum homem pode frustrar os sonhos de Deus. Se eu não faço, Deus levanta alguém para fazer. Se Davi não fizesse, Deus levantava alguém. Saul não fez,
preparou Davi. Se Davi tivesse falhado também, prepararia outro. Mas Davi tomou uma atitude que mudou a sua história, mudou totalmente a sua vida, mudou a vida do seu povo. Ele se despiu. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu falo isso aí, quem já ouviu eu pregando alguma vez, as vezes que eu preguei, eu falo que o que a gente pode fazer para Deus? A gente não consegue surpreender a Deus. Se a gente pensa em alguma coisa, Ele já sabe. Nós temos uma forma de surpreender a Deus, e isso eu tenho convicção, pelo que está escrito na palavra. Nós nos surpreendemos a Deus quando nós temos uma postura, uma posição. Davi assumiu aquela posição diante de Deus, porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Deus falou lá atrás para os filhos de Adão, que é Caim e Abel. Foi Caim que matou Abel, né, pastora? Ele falou para Caim: ó, o pecado está à porta. O pecado está à porta. Vocês abram, você abre o olho, porque o pecado está à porta. O que Deus estava querendo falar? Meu filho, tem outro jeito. Eu te amo. Porque se Deus falou com ele assim, eu te amo. Faz outra oferta. Mas Caim não quis ouvir a Deus. Então Deus esperou uma oposição dele, porque Deus não se agrada da morte. Deus não se agrada da morte, nem da morte dos nossos sonhos. Mas às vezes a gente se arma com as nossas armaduras, com as nossas armas, com as nossas ferramentas. Nós queremos vencer com as nossas coisas, com a força do nosso braço. E Davi, ele nos ensina a se despir. Ele ensina a nos esvaziarmos, sabe? Porque aí Deus tem legitimidade para agir. Então, o que eu queria hoje deixar como uma pergunta, que para mim é uma pergunta muito séria, porque depende muito da resposta, pode mudar a sua história. Quando você tem um problema, e todos nós temos, aqui pastora Neuza tem, pastora Damares tem, todos nós temos problemas, porque é o nosso dia a dia. A promessa é que nós não teríamos problema nenhum. Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu que caminharia conosco, se nós fôssemos fiel a Ele, e que nós ganharíamos o galardão. Que se nós prevalecêssemos, nós ganharíamos o galardão. Essa é a promessa de Deus. Tudo o resto é falso. O Senhor pode dar vida com abundância, de acordo com a vontade dEle, de acordo com a nossa preparação, sabe? Então às vezes a gente não está preparado. Então como que Ele vai pegar e dar? Vai virar maldição, Ele sabe. Às vezes você tem, preciso do meu problema financeiro. Deus sabe que se às vezes você tiver o dinheiro que você está querendo, ou que você está precisando, naquele momento, vai virar maldição. O cara que vai com dinheiro, ele já quer largar a mulher também já está olhando para o marido diferente. Então Deus sabe como nós estamos preparando. Como nós estamos preparados, qual é o nosso estado. E Ele não quer maldição para nós, Ele quer bênção. Então, o que eu quero dizer? Que às vezes o nosso problema, ele primeiro se mostra grande, porque Golias desfez. Aí você vai falar assim: mas eu fui humilhado, eu fui maltratado, mas eu fui espizinhado pela pessoa. Golias olhou para Davi com desprezo, olhou para Davi e falou assim: eu sou um cachorro, você vem com um pedaço de pau? Olha o meu tamanho aqui, eu sou guerreiro, vem você. Golias, ele veio em nome do mundo, ele veio em nome da força, veio em nome da cara feia, da brutalidade, assim como são os nossos problemas. Vem com aquela cara feia que você fica até com medo de olhar, você fica querendo fugir, você fica querendo se afastar. É assim que vem, os nossos problemas vêm como Golias. Davi em nenhum momento falou assim: eu vou fazer. Ele falou assim: eu vou em nome do Deus dos exércitos, e o Senhor vai me dar a vitória, o Senhor vai fazer com que eu prevaleça. É assim que a gente tem que enfrentar nossos problemas, é assim que a gente tem que enfrentar a nossa vida, em nome do Senhor, porque nós nunca somos,
Às vezes nós temos até força para resolver um problema mais simples, ou uma situação, mas da nossa força nunca vai ser como a de Deus. Deus, Ele põe as coisas de uma forma que quando você supera, a sua história fica bonita, bem escrita, e de uma forma limpa, porque nem sempre as armas que nós usamos são limpas. A nossa justiça é pano de imundície. Gente, pano de imundície era o pano que as mulheres usavam no período. Deus fala que a nossa justiça é pano de imundície, ou seja, nós não somos justos, nós não sabemos ser justos, não damos conta de ser justo. Então, o que eu quero deixar? Só isso. Como você reage quando vem o seu Golias? Você dá a vitória para o Senhor, você se despe de toda a sua armadura, das suas ferramentas, das possibilidades que você tem. Às vezes você está no emprego, eu posso pegar e alcançar essa pessoa de outra forma, eu posso falar mal dela para fulano, que é meu amigo, e aí acabou o meu problema. Às vezes você fala, não, pera isso aqui, se eu contar uma mentirinha, está resolvido o meu problema. Às vezes você fala, não, eu sou valente, eu vou no braço mesmo, resolvo no braço. Então, gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Qualquer uma dessas armaduras que Davi usasse, eu tenho certeza que a história seria diferente, a história dele. É muito difícil a gente se despir, a gente entregar ao Senhor, a gente confiar nele. Mas, gente, me mostra uma pessoa na Bíblia, porque o que eu estou falando é da Bíblia. Me mostra uma pessoa da Bíblia que confiou e foi decepcionada. Uma. Eu falo de muitas que confiaram e não foram decepcionadas. Começo falando de uma coisa que eu acho que é absurdo, que é Mesaque, Sadraque e Abednego. Vamos lançar vocês lá na fornalha. E eles tinham a opção de se ajoelhar e abrir mão de Deus, pelo menos ali verbalmente. Eles podiam chegar falando, olha, então Deus, vamos aqui, dá um minutinho aqui, vamos conversar mais 3 aqui. Eu acho que é assim que eu faria. Vamos fazer o seguinte, vamos falar com Deus, que só para nós não morrer, se a gente morrer, acabou. Eles não hesitaram, eles confiaram. Eles entraram amarrados, ninguém fala que eles entraram rindo, mas falaram que eles ficaram de pé lá dentro. Eles tinham convicção com Deus que eles serviam, convicção que nós não temos. Nós não temos, gente, porque a gente olha para a Bíblia como uma história antiga, a gente olha para a Bíblia como um livro antigo. A Bíblia é o best-seller mais atual, mais vendido. E, gente, hoje eu estava olhando, Isaías foi um grande profeta. Ele falou de Jesus Cristo 720 anos antes. Gente, 720 anos antes ele falou de Cristo. E Cristo veio 720 anos depois. Tudo que está escrito aqui, gente, isso aqui não é um livro, isso aqui não é um livro antigo, não, sabe? Tipo Nostradamus, que adivinhava o futuro. Isso é verdade. Ai daquele que não dá um tiro daqui. Eu fui criado, eu e meu irmão, ele sabe bem disso. Nós somos criados para não crer na Bíblia. A gente foi criado, a gente foi condicionado para não acreditar no que está escrito aqui. Jesus Cristo não foi crucificado, ele não morreu, era um profeta. Isso que eu aprendi. Não de uma pessoa que tem o mal, é de uma pessoa que eu admiro, que na terra, a pessoa que mais admiro, que é meu pai. Mas ele aprendeu assim, tempo de ignorância. Eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender um dia, porque meu pai é muito temente a Deus, e eu quero estar lá e ver também meu pai salvo, no nome de Jesus. Amém. Sabe, gente, esse livro aqui é verdade. Esse livro muda a nossa vida. Esse livro, conhecer, não é falar assim, eu vou lá no culto hoje, amanhã também eu vou, depois eu vou, hoje não vou porque eu vou fazer outra coisa, amanhã eu vou. Gente, caminhar com Cristo é dia a dia. Caminhar com Cristo, gente, é uma luta diária contra nós mesmos, sabe? Contra as nossas armas, como a forma da gente lidar com a vida, como a forma da gente fazer as coisas, como é difícil caminhar com Cristo. Então tem que ensaiar bastante, tem que conhecer bastante. Cada palavra dessa vai libertando, mas é diário, é uma conquista diária. A salvação é conquista diária. Então, muito importante, falei muitas coisas aqui, o que eu quero que vocês gravem: a postura
na hora que precisa. A postura, a hora que Deus fala, e agora? A sua postura. Toda vez que se apresentar um problema na vida de cada um de vocês e na minha própria vida, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: o que eu devo fazer aqui? Usar as armas de Deus, abrir mão das minhas, meter o joelho no chão e pedir direção para Ele e usar as armas dele, ou vou usar as minhas próprias armas? Vou falar para vocês já de antemão, eu tenho a resposta. Usa a força do braço. Em algumas situações vocês vão prevalecer, em muitas outras vocês vão ser envergonhados. Agora, todas as vezes que você prevalecer da força do própria mão, do próprio punho, você nunca vai ter certeza se aquilo vai perdurar, se aquilo vai para frente. Todas as vezes que você se posicionar e deixar Deus agir, deixar Deus direcionar, você vai ser surpreendido. Como Davi, ele era convicto, mas ele foi surpreendido. A palavra fala que ele jogou a pedra. Então eu imagino, gente, um cara jogou uma pedra de ribeiro, jogou uma pedra, eu acho que ele jogou a pedra e ficou ciscando na frente do cara, né? E quando aquele homem com 3 metros caiu, eu imagino que ele hesitou. Ele olhou aquilo e falou assim: meu Deus, o Senhor deu o homem na minha mão. Ele foi lá, aquele menino com aparência frágil, mas que foi em nome do Deus dos exércitos. Gente, quando for enfrentar alguma coisa, põe Deus na frente, chama Deus para jogar, para fazer a batalha, chama Deus para orientar, porque é daí que vai sair uma vitória. E uma vitória de Deus, ela é permanente, sabe? As coisas de Deus são permanentes. Então, quando Davi pegou a própria espada do cara, eu acho que ele não tinha nem força para levantar a espada do cara, e arrancou a cabeça do cara, a palavra fala que ele guardou essa espada. Com certeza isso aí tinha um propósito, porque depois ele usou essa espada. Teve um sacerdote que deu na mão dele. Ficou guardada no templo. Quando ele teve que fugir, né, pastora? De Saul. Isso, ele fugiu de Saul, esse sacerdote deu na mão dele. Mas isso é motivo, com certeza tem alguma coisa nisso aí. Mas hoje o que eu quero é o seguinte: quando um dia se apresentar, gente, aprenda com Davi. Eu não tenho nada para oferecer. A usar as armaduras de Deus, a usar o que Deus dispõe, sabe? Quando você se desce, porque assim, um copo, eu já falei isso uma vez, o copo cheio, ele não vai encher mais. Se você está cheio de força, cheio de raiva, cheio de faca, da arma que for, Deus não tem o que fazer, porque você já está cheio. Como é que vai encher um negócio que está cheio? Quando você se desce, você esvazia. Vem aqui agora. O copo vazio, ele dá a condição de Deus encher da forma dele. Então a gente tem que se despir cada dia. Amém? Vamos ficar de pé e orar, porque a palavra é essa. Amém. Glória a Deus. Quando você tiver um problema, se dispa de tudo que você aprendeu, de tudo que você sabe, de todas as armas que você tem, e deixa o Senhor, chama o Senhor. Eu tenho convicção que você vai ter a vitória. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Deus misericordioso, Tu és maravilhoso, Senhor meu Deus. Tu, Pai amado, nos honra, Pai, a cada momento, Senhor meu Deus. Pai querido, Deus santo, esse povo aqui, Senhor meu Deus, precisa da Tua presença, como eu. Talvez eu precise até mais, mas nós precisamos da Tua presença, Senhor meu Deus. Pai, Tu sabes que essas portas, Pai amado, quando elas se abrem, nós só pedimos, Pai amado, que o Senhor esteja aqui para nos orientar, Senhor meu Deus, para nos visitar, para, Senhor meu Deus, caminhar conosco. Senhor, Deus Santo, Pai misericordioso, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, Pai amado, liberar, Pai amado, hoje, no dia de hoje, Senhor meu Deus, liberar, Pai amado, as necessidades de cada um, as minhas próprias, Pai amado, as necessidades, Pai amado, do Messias, sua família, Pai amado, cada um, Pai amado, a necessidade da Rosana, seu esposo Luiz e sua família, a necessidade do pastor Marcos, sua esposa Kelly e sua família, a necessidade do Eduardo, sua esposa e sua família, a necessidade da Rita Graal, Pai amado,
amado, e sua família. A necessidade, Pai amado, do meu irmão Anite, Senhor meu Deus. A necessidade, Senhor meu Deus, Pai amado, do Eduardo e sua família. A necessidade da pastora Neuza, Pai amado, e sua família. A necessidade da pastora Damares e sua família, Senhor meu Deus. Pai, a minha necessidade com a da minha família, Senhor, Pai querido, não no nosso merecimento, no mar da tua misericórdia, Senhor meu Deus. Vem, Senhor meu Deus, apreciar cada pedido que foi feito, Pai amado, e faça de acordo com a tua vontade. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.